Graça e paz, meus irmãos. Tome seu assento, se assente, fique à vontade. Como agradecer pelo bem que fizestes a mim, não merecedor, mas provastes teu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não expressam a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu agradeço a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Com teu sangue lavou-me, com teu poder restaurou-me, e a Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Quero viver só pra ti, tua vontade obedecer. E se aplausos eu receber, no Calvário irei me gloriar. Com teu sangue lavou-te, com teu poder restaurou-te, e a Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Plezi oramazo de astergebau adopa. O Senhor está dizendo nesta noite, o mistério aqui está diferente. O mistério aqui hoje é diferente. E Ele manda dizer para você: você veio, vai receber. Quem não veio vai perder. Mas tu fica ligado no trono da graça nesta noite, porque tem mistério na terra. Lepitociclopador de remar. E tem uma batalha, uma guerra a ser vencida nesta noite. Mas Deus está mandando te dizer assim, ó: entra tu comigo nesta marcha, nesta noite. Não esquenta a cabeça com protocolo não, irmão, porque nesta noite o inimigo da tua alma vai cair por terra, e você vai sair daqui cantando o hino da vitória. A Deus seja a glória. Teite zapau adopa. Relabadocia comahau. Se o popado camanto placé. E mistério. Eita mistério. Se Deus está dizendo: eu sou contigo, mulher. Eu
eu estou contigo. Deus está dizendo assim, ó: eu seguro pelas tuas mãos, eu te coloco de pé no meio de toda essa ventania que se levanta. Ei, tem muitas coisas que o teu adversário prepara contra a tua vida. O Senhor manda te dizer: existem legalidades de pessoas passadas que até hoje o inimigo te ataca por causa disso. Mas Deus manda te dizer: tu és a minha escolhida para quebrar o elo da retaliação. Eita, por isso que às vezes é difícil, às vezes é complicado, tu não entende. E tu dizes para mim: Senhor, eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou fazendo tudo que tu está mandando, Senhor, por que é tão difícil? Deus manda te dizer: fique tranquila, porque no meio da dificuldade eu estou contigo. Eu seguro nas tuas mãos e te coloco de pé. O diabo já tentou quebrar as suas pernas muitas vezes, mas Deus está dizendo: quando tu estar a sucumbir, eu estendo as mãos para minha filha e a coloco de pé. Deus manda te dizer: não retroceda, não olha para trás, fique firme, porque o que há de vir virá não tardará, e tu irás cantar o hino da vitória sobre esta casa, sobre a tua família. Deus manda te dizer: eu salvo, eu seguro, eu protejo, eu livro da morte por causa da tua fidelidade. Ai de opopácia toma. Eu estava conversando com o seu esposo esses dias, e Deus me deu uns negócios que até agora eu estou mastigando, não entendi nada. Mas há mais ou menos assim, ó: Ele vai te fazer descer na olaria. Piu, Zadok Pai Josa. Mas é porque tu tem que subir. Tem um degrau preparado para tu subir. Só que primeiro tu tem que descer. Eu estou vendo um varão que te visita naquele lugar, e eu estou vendo às vezes algumas lágrimazinhas que ele colhe. Ele está dizendo assim: ah, meu vaso, eu estou te preparando, eu estou te elevando, mas nesta elevação eu te faço descer. Bidoce copa, eu não sei o que é, mas tem uns negócios que tu está perguntando para ele, tem uns negócios que tu está colocando para ele, tu está falando: Senhor, que negócio é esse? Mas como é que é o negócio? Me explica aí, me ajuda aí, Senhor, eu não entendo isso, não estou entendendo aquilo. Deus está mandando te dizer: fique tranquila, simplesmente ouça minha voz e entenda o que eu estou fazendo na tua vida, diz o Senhor. Entenda os rolos que eu abro sobre a tua vida às vezes. Entenda o que o teu professor está te explicando, porque algo dentro do teu coração será quebrado para algo novo ser levantado, assim diz o Senhor de Israel. Eu já estou desenrolando os negócios logo, irmão, porque eu me perco, e quando chega no final da mensagem não dá tempo. Aí eu fiz o contrário hoje. É por isso que eu te mandei o louvor. Ó, não vai me culpar não. Não vai culpar não. Eu mandei porque ele é enjoadinho, tem umas notinhas, tem uns negócios lá que é... Eu mandei o louvor para ele essa semana, eu falei: varão, e aí, dá para tocar? Mas a gente não chegou nem a ensaiar, tá, irmãos? Então teve umas notinhas que saiu fora, mas um louvor de dentro do coração, por causa de uma ou duas notas, né? Eu acho que Deus não rejeita não. Você acha que Deus rejeita, irmão? Estamos gratos nessa noite, né? O sentimento é de gratidão, porque tem coisas que só Ele faz sobre a nossa vida. Tem momentos da nossa vida que a gente não vai conseguir entender o que Ele está fazendo. Não vai. Você pode calcular, você pode... Só o tempo
Só o tempo vai concluir algumas coisas na vida de uma pessoa que é chamada por Deus. Mas essa noite eu estou em aperto. Eu estou em aperto aqui nesta noite. Por que, Wendel? Porque eu estou com uma mensagem complicada. Essa mensagem é complicada. É um quebra-cabeça muito grande. Tem mensagem que você consegue assimilar e pregar com um pouco mais de facilidade, mas tem umas mensagens que é complicada. E eu não pude fugir porque Deus tem confirmado essa mensagem. Falei para o pastor hoje de manhã, muitos louvores confirmando, né? Partes da mensagem do pastor também confirmando, e à noite Deus falando a mesma coisa. Então nós precisamos entrar nesse mistério e entender o que Deus está falando, quer falar com a sua igreja. Amém, irmãos? Eu pedi para você sentar porque tem bastante leitura, para não ficar maçante, né? E mesmo assentado, vamos ler alguns textos, você vai assimilando, né? Vai memorizando, guardando aqui os textos, e depois a gente vai tentar explanar o que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração. Amém, irmãos? Então, eu vou pedir para minha amiga ali colocar Daniel, capítulo 12, versículo 4, do telão para a gente. Diz assim: e tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para a outra, e o conhecimento se multiplicará. Agora abre Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Volta para Daniel capítulo 12. Eu vou colocar você na prova, minha amiga. Eu vou colocar você na prova hoje. Daniel capítulo 12. Agora nós vamos para o versículo 2. Isso é a versão Almeida. Isso. Versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra. Não. Daniel 12, 2. 12, 2. Isso. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Agora vamos lá para Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Se está escrito primeira, é porque vai ter a segunda, né? Primeira ressurreição. Primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus
e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Eu sei que você já está todo bananado aí, eu sei. Sei que você já está todo... Rapaz, já tem muita informação, já estou perdido, não é, irmão? Imagina eu, que já estou lutando com esse negócio aqui uma semana. É um quebra-cabeça gigante, irmão, para tentar encaixar as peças no lugar. É uma luta, mas nós vamos, em nome de Jesus, conseguir encaixar esse quebra-cabeça nessa noite, tá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 35. E está escrito lá na Bíblia, Paulo escreveu, está lá. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? É uma dúvida que está na Bíblia, né? Agora você abre primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2. Tem uma resposta para essa pergunta. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2. Isso. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda que não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Seremos semelhantes a Ele. Seremos semelhantes a Ele. Porque assim como o veremos. O tema da minha mensagem nesta noite parece o tema de a mensagem de um menino espiritual. Mas eu percebi depois de alguns anos de caminhada que a gente tem que deixar de ser meninos em algumas partes. Mas existe outra parte da nossa vida que nós precisamos continuar sendo meninos até a volta de Cristo. E o tema da minha mensagem é: você não precisará de asas para voar. Olha para o seu irmão que está do seu lado assim, olha para ele assim de cantinho de olho assim. Fala para ele assim: irmão, está preparado para voar? A gente se pergunta em alguns momentos o que a igreja primitiva tinha que parece que nós estamos perdendo. O que havia na igreja primitiva que parece que a igreja moderna está perdendo? Eu percebo que existiam muitas coisas na igreja primitiva que a cada dia que passa vai desaparecendo da igreja moderna. E uma das coisas, eu posso dizer que era a essência, a vontade, o desejo de ser assunto aos céus, como o nosso mestre foi. Os apóstolos viram Jesus sendo assunto aos céus. Eles eram testemunhas oculares. E a igreja primitiva, ela tinha uma essência, como se fosse uma prioridade, como se fosse uma base bem fundamentada sobre a sua fé, de que as coisas lá de cima são muito melhores do que as daqui de baixo, de que o que nos espera lá em cima é muito maior do que aquilo que nós temos aqui embaixo. O gozo e a alegria
que está preparada para nós lá em cima. Por mais que a gente tenta explicar com palavras, jamais conseguiríamos, por quê? Porque são tesouros celestiais, insondáveis, e que com a nossa mente jamais conseguiríamos chegar a entender literalmente o que tem lá em cima para nós. E eles acreditavam na vida após a morte de uma maneira que a morte para eles não causava tanto tremor como causa nos dias de hoje. Se você pegar a história da igreja primitiva, nós não temos hoje a perseguição que eles tinham, nós não temos hoje as dificuldades que eles tinham. Alguns países ainda têm, e eles vivem muitas manifestações tremendas do Espírito Santo de Deus, porque o mundo espiritual parece uma balança equilibrada. Deus não derrama unção para a gente ficar brincando de tique-tique, toque-toque, não. Deus, ele derrama unção na proporção que a gente vai precisar combater. Deus, ele derrama o azeite, ele enche a gente de acordo com a perseguição que nós estamos enfrentando, os níveis de caça de demônios que nós estamos enfrentando. Então, quando a batalha começa a ficar muito severa, muito forte, aí o Espírito Santo vem enchendo de azeite, para quê? Para equilibrar o negócio. Então, a igreja primitiva tinha uma perseguição que hoje nós não temos, mas eles viviam o céu como hoje também nós não vivemos. A história diz que eles eram queimados vivos. Lançavam os crentes no Coliseu para serem devorados por feras. Sabe o que eles faziam? Em vez de as feras correrem para cima deles, eles corriam para cima das feras. Me devora primeiro, me devora primeiro. Existia uma convicção na vida deles. E a Bíblia diz que quanto mais a perseguição crescia, quanto mais cristãos eram decapitados, eram mortos, tocados fogos, vivos, quanto mais desgraças acontecia com pessoas que professavam Jesus, mais pessoas se convertiam. Os imperadores tentaram de tudo para acabar com a suposta seita do cristianismo, mas quando eles viram que era um negócio que homem algum poderia extinguir, aí de alguma maneira adotaram o cristianismo. Mas o que a igreja primitiva tinha, que nós perdemos? A essência do que está preparado para nós lá na glória. Por que nós temos tantas prioridades? E muitas vezes tantas coisas materiais, naturais, nos tiram da nossa estrutura espiritual, da nossa base. Estremecem as nossas bases e nos colocam, nos jogam no chão. Eu digo contas para pagar, eu digo coisas materiais, eu digo coisas, sabe, deste mundo. Por que, Wendel, que estamos tão fracos? Por que perdemos a vontade de orar? Por que não conseguimos nem ler a Bíblia direito? Parece que as séries da Netflix são mais interessantes do que a palavra. Tantas coisas, tanto entretenimento, que são muito melhores do que o sangue derramado de tantas pessoas e do nosso Senhor que está contido nesse livro. O que nos falta, Wendel? Estamos sem base.
A nossa base espiritual é fraca. A nossa base está fraca. Por que o diabo muitas vezes entra dentro da nossa cara, dá tapa da nossa casa, dá tapa na nossa cara, brinca com a gente, amedronta a gente treme na base, quando pensa que não, em vez de a gente colocar ele para fora, ele está nos expulsando de dentro da nossa própria casa. O que está acontecendo, Wendel? Está tudo invertido. É porque isso, é porque a nossa base está fraca. E qual é a nossa base, Wendel? O que deveria ser a nossa base? O arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos. Essa é a promessa que o cristianismo nos deixa, que é a base da nossa fé. Daniel, no capítulo 12, no versículo 4, ele tem uma informação que no fim dos tempos muitas pessoas correriam de uma parte para a outra, a ciência se multiplicaria, o conhecimento se multiplicaria. O que é isso, irmão? É o que nós estamos vivendo hoje. Mês passado a gente trabalhou sobre dias trabalhosos, né? Que Paulo escreveu a Timóteo e etc. Os dias de hoje, a tecnologia, Daniel não tinha nem noção do que seria tecnologia, mas estava lá a multiplicação do conhecimento. A tecnologia, hoje você não precisa de quase nada. Para você aprender alguma coisa, você vai no ChatGPT e o que é isso, o que é aquilo? Você tem qualquer tipo de informação. O conhecimento se multiplicou de uma maneira extraordinária. O que é isso, Wendel? É o cumprimento de uma profecia. Essa profecia já se cumpriu. E o que está acontecendo, Wendel? Estamos no tempo do fim. Nós, hoje, eu e você, igreja moderna, nós somos a igreja do tempo do fim. E aí nós temos um prato recheado com tantas promessas. Paulo escreve aos Tessalonicenses: de maneira alguma, nós que estamos vivos precederemos os que dormem. O que é isso, Wendel? Paulo está dizendo: aqueles que morreram no Senhor, os servos de Deus, que deram o seu último suspiro, vivenciando a fé no Deus vivo. Nós que estamos vivos não precederemos. Eis o mistério. O que Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo sobre a ressurreição dos mortos. E ele vai confirmar que Cristo viria nos ares. E ele vai confirmar que nós iremos encontrar o nosso Senhor nos ares. Wendel, mas como assim a gente vai voar? É, irmão, não vai dar tempo de pedir um helicóptero. Não vai dar tempo de pedir, sabe, um jatinho. Está lá em Mateus. Então, Mateus 24. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus. Não é da terra, dos céus. Os anjos não virão na terra buscar ninguém, é no céu. Então, estando dois no campo, um será levado, outro deixado. Estando duas moendo no moinho, um será levado, outra deixada. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa incondicional. Ele não precisa da sua devoção para isso aqui se cumprir. É simples. Ou você vai ter um corpo transformado e vai voar, ou você vai ficar e vai ver o seu amigo subir. Daniel também disse sobre a ressurreição.
que uns serão ressuscitados para a vida eterna e outros para o desprezo eterno. Ele está falando de duas ressurreições. E lá no capítulo 20 de Apocalipse, João vai deixar mais uma pérola para a gente. Ele vai dizer: bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição, irmão? Qual é? É a ressurreição que acontecerá no momento do arrebatamento. Será muito rápido, antes do arrebatamento. Essa é a primeira ressurreição. E qual é a promessa? Bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição. Por quê? Porque não participarão da segunda morte, e serão sacerdotes de Cristo, e reinarão com Cristo durante mil anos. Fala do reinado da igreja com Cristo no milênio. O arrebatamento parece que sumiu, que tem tantos anos que não vai acontecer. Mas a morte não. A morte pode te pegar hoje, quando sair desse culto. E o que vai acontecer se eu morrer, Wendel? Vai acontecer se você morrer? Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso, juízo. Você morre e já é julgado na hora. Na hora. Automaticamente, a sua alma será julgada. Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como era. Ou seja, o corpo vai voltar à terra. E o espírito volta a Deus que o deu. O que é o espírito? Segundo a pneumatologia, é o fôlego de vida. O fôlego de vida saiu de Deus nas narinas de Adão, quando ele era um boneco, e ele se tornou alma vivente. O espírito saiu de Deus. Agora a alma, porque nós somos tricótomos. Existem os dicótomos e os tricótomos. Nós acreditamos na tricotomia: corpo, alma e espírito, tá? Nada contra a dicotomia, tem também as suas vertentes. Mas a alma é a sede dos nossos desejos e intenção. É isso que será julgado. Você, a sua alma, você será julgado. Se você bater biela daqui para ali, você já será julgado. E o que vai acontecer, Wendel? Automaticamente, ou você vai descansar no Senhor, dormir no Senhor, ou você já vai para o Seol ou Hades, que significam lugar de tormento. Wendel, se eu for para o lugar de tormento, existe possibilidade de voltar para o lugar de descanso? Segundo a Bíblia, não. Então, o arrebatamento para a gente não pode ser só quando Jesus vier. O arrebatamento para a gente é se a morte chegar. Daqui 1 minuto, daqui meia hora, daqui 30 minutos. Wendel, o que será ressuscitado? Que ressurreição é essa? O que Deus irá ressuscitar, irmão? A sua alma? O seu espírito? O que morre é o corpo, irmão. Isso aqui, ó, é o corpo que morre. É o corpo que será enterrado. Mas eu descubro um segredo: que o teu corpo é tão importante, mas tão importante para Deus, que Ele vai fazer questão de naquele dia vir buscar os seus restos mortais. Não é o seu espírito, não, meu filho. É um mistério. A sua alma já vai estar em um lugar de descanso. Antes do arrebatamento, ossos se juntarão a ossos. O pó, a terra que comeu o seu corpo, vai ter que devolver o seu corpo. A sua alma se unirá
aos seus restos mortais. E isso eu estou falando de um corpo que naquele momento da transformação já se transformará em um corpo glorificado. E o que vai acontecer com esse corpo? Ele vai voar. Vai voar, Wendel, vai. Olha para esse bracinho seu assim, olha assim para o seu bracinho. Olha assim. Esse pedacinho de carne aí, ó. A Bíblia chama de templo do Espírito Santo. Não deixe ninguém te criticar. Se você é quadrado, se você é redondo. E nunca mais fala para Deus que o seu nariz é feio, que a sua boca é esquisita, que a sua orelha é muito grande, que o seu pé é quadrado, sei lá. Por que, Wendel? Porque foi assim que o Senhor te fez. E é desse jeito que você entrará lá no céu de glória, no dia que Ele voltar para buscar a sua igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Essa promessa está sobre a sua vida. Eis um mistério sobre o osso do crente. Eis um mistério. Porque que todo feiticeiro que se arrepende, a maioria deles que se arrepende, é que foi no cemitério pegar o osso de alguém para fazer um trabalho. Você já ouviu um monte de testemunho assim. E quando fez o trabalho, o guia, todo poderosão lá, né? O bonitão lá que mata, que destrói casamento. Ah, eu sou poderosão. Quando pega o osso de um crentezinho, uma irmãzinha do coque, tadinha, que andava de chinelinha havaiana, uma mulherzinha de oração, que morreu, e a alma está descansando no Senhor, esperando aquele grande dia, mas os ossinhos dela estão lá no cemitério. Aí vai o bruxo lá, pega o ossinho dela, e vai fazer o trabalho, e bate tambor a madrugada toda, bota frango, bota cabeça de bode, pode botar o Satanás, o guia vai aparecer lá de cima, e vai dizer assim, ó, eu não posso descer, essa aí eu não posso, o trabalho não vai dar certo. Mas por que não vai? É porque esse osso é consagrado àquele lá de cima. Que é isso, Wendel? É valor, é essência que nós perdemos. O profeta Eliseu estava morto, e teve a guerra, e o sepulcro de Eliseu foi aberto. Chegaram carregando um soldado morto, jogaram o soldado na cova do Eliseu. Quando viraram as costas para ir embora, olharam para trás, o soldado que estava morto reviveu e saiu correndo atrás dele. O que é isso, Wendel? É esse corpinho feio ou bonitinho que você tem. Cada célula do teu corpo pertence ao Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz, aquilo que é de Deus, o maligno não toca. O maligno não toca. Qual é a maior raiva do diabo? É que ele não pode tocar em você. Ele pode pintar e bordar, mandar tribulação, arrumar problema, confusão, do jeito que quiser, mas ele não pode tocar em um fio de cabelo que pertence a você. Por que, Wendel? Porque isso não é só seu. Esse narizinho, essa boquinha, essa orelhinha, ela pertence ao Criador do universo, e Ele é ciumento com tudo que pertence a Ele. Ele é ciumento. E aí, Wendel, essa é a base da nossa fé. Se nós perdermos a esperança de que naquele grande dia nós seremos elevados aos céus, e todos os entes queridos que morreram no Senhor, que nós choramos e sofremos,
também serão transformados, e aquele grande exército encontrará com o Senhor nos ares. Esse é o dia do casamento, esse é o dia das bodas do Cordeiro, esse é o dia das promessas que nós temos sobre a nossa vida. Wendel, por que nós renunciamos o pecado? Por que nós renunciamos o mundo? Porque muitas vezes nós somos abandonados, rejeitados. Por que nós sofremos tantas coisas? Por que ser cristão é tão complicado, Wendel? Por que Jesus disse que a porta era estreita? Por que, Wendel, que a gente tem que pagar esse preço todo? Por que a gente tem que ser os diferentes? É porque, Wendel, que tem que passar por tudo isso? É porque existe uma promessa sobre a tua vida, e que Ele foi preparar-vos lugar, e Ele voltará e te levará para morar com Ele lá no lugar que Ele preparou. E se você perder isso de vista, a sua base fica fraca. Paulo vai dizer, Coríntios 15: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. O que isso quer dizer, Wendel? Aniquilada foi a morte na vitória. Subjugada foi a morte na vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe nada que os homens temem mais do que a morte. Os egípcios fizeram as múmias, mas não conseguiram vencer a morte. Hoje os coreanos, chineses, aquele pessoal dos doramas, vivem, só sabem falar de imortalidade, ascensão, imortalidade, imortalidade, imortalidade. Mas a grande verdade é que nenhum deles, nenhuma religião, nenhum outro caminho, existe uma promessa verdadeira de imortalidade, mas a sua fé sim. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão do pecado, a morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Por quem? Por Jesus Cristo de Nazaré. Não importa se tu é fraco, não importa se tu não tem, não importa se tu não aguenta, não importa os seus erros, não importa o que tu sofre. Jesus Cristo é aquele que garante a vitória sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios. Ele te sustenta, Ele te segura, Ele te levanta, Ele te coloca de pé. O gigante é muito grande, mas Ele é valente, mais valente que todo gigante que se levantar contra a tua vida. Ele vai na tua direita, Ele vai na tua esquerda, Ele vai na tua frente e na tua retaguarda. Ele te protege. Ele não é dono de padaria, mas é Ele que manda o pão. Ele não é dono de açougue, mas é Ele que manda a carne. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o Messias. Jesus é o primeiro e é a primícia da ressurreição. Cadê os restos mortais de Jesus? Agora, para encerrar, tem um mistério muito terrível.
que aconteceu com o corpo de Jesus depois que ele ressuscitou? Que corpo era aquele? O que aconteceu com o semblante de Jesus depois da transformação? João capítulo 20 vai dizer que Maria chega assustada lá, não tem ninguém, o sepulcro está vazio, ela fica preocupada, chama Pedro, chama João, eles vêm e vê o lenço sobre o túmulo, viram e creram, mas isso é uma outra conversa, voltaram, e Maria ficou preocupada, onde está o corpo dele, onde está o corpo dele? Aí apareceu um homem atrás dela, e está escrito, João 20, depois você vê lá, ela julgava ser o jardineiro. Aí ele perguntou: ô moço, você não viu para onde levaram o corpo dele? Não. Fala, moço, fala que eu vou lá buscar. Moço, fala. Ela só entendeu que era Jesus quando ele chamou ela, como ele chamava várias vezes, Maria. Os olhos dela se abriu. Rabi! Que mistério é esse que aconteceu com o corpo de Jesus, que ninguém o reconhecia? Ele foi andando com os 2 discípulos no caminho de Emaús, e os discípulos falando: você não sabe não, o que aconteceu com Jesus, foi isso, foi aquilo. Sentaram com ele, comeram, não conseguiam reconhecer ele. Quando ele pegou e partiu o pão, os olhos dos discípulos, quando eles enxergaram que só Jesus tinha aquela maneira de partir o pão, é ele! A Bíblia diz que ele se transubstanciou. Acho que é esse nome que a teologia dá. Teletransportou, melhor. Voltaram correndo para falar: ele está vivo, ele está vivo. Mas alguma coisa aconteceu com o corpo dele. Quando ele chega na praia, Pedrão está pescando. Quando ele fala: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Só João que conheceu, quando ele mandou lançar a rede do lado do barco e pegar o peixe. João, peraí, eu já vivi isso. Na hora que olhou: é ele, Pedro, é ele. Pedro desceu do barco correndo, foi lá, e Jesus colocou lá um churrasquinho de peixe, e a Bíblia diz que eles comeram. Mas peraí, o corpo de Jesus transformado comeu. No mesmo capítulo de João 20, o texto é nítido de dizer: e cerradas as portas estavam fechadas, porque eles estavam com medo da perseguição. Jesus simplesmente aparece no meio de todos eles. Que poder é esse, irmão? Você está achando que eu estou viajando na maionese? Quando eu falo que você vai voar? Está achando que eu estou viajando, estou indo muito além, irmão? Essa é a fé que você professa. Esse é o evangelho que você prega, que você vive. E o amor de Jesus é interessante. Quando você se sentir um péssimo discípulo, porque a gente se sente, tem hora que a gente se sente péssimo, porque nem sempre a gente vai estar com aquele fogo todo, com aquela, sabe, com aquela unção toda. Tem momento que a gente olha para a Bíblia assim e fala: meu Deus, estou com vontade nenhuma. Tem hora que a gente se sente um lixo. Mas eu vim aqui para dizer para você que independente do jeito que você se sente, Ele não te despreza. Porque Tomé era o discípulo mais cético que tinha. Depois que Jesus apareceu para todos os discípulos, Tomé não estava. Aí depois falaram: Tomé, Jesus veio, apareceu para todos nós vimos as suas feridas, tocamos nela. Ó Tomé, ó. Eu só acredito se eu ver de perto, se eu botar a mão no lugar que o cravo furou,
Só acredito vendo. Aí está escrito: 8 dias depois, no mesmo lugar, estavam reunidos, e Tomé também estava. Jesus aparece do mesmo jeito. Não precisa abrir a porta não, que eu entro sem precisar abrir porta. Eu atravesso parede. O meu poder, a ciência jamais conseguirá explicar. E ele apareceu de novo, só para convencer o cético, só para convencer o discípulo ruim. Tomé, Tomé, vem cá, Tomé, pega na minha ferida, vem, me dá aí um pedaço de peixe, de pão, de mel. Acho que ele comeu pão e mel, comeu na frente dele. Sou eu, Tomé. Quando Tomé, Senhor, Senhor, é o Senhor. Ele: Tomé, seja crente, Tomé, não seja incrédulo. Que corpo é esse que venceu a morte, que deixou a tumba vazia, que ainda ficou 40 dias aparecendo a vários discípulos, e no dia que ele foi ser assunto aos céus, os discípulos estavam junto com ele, e o texto diz que ele começa a ser elevado, ele começa a voar.